Olá, meus amigos. Essa semana vamos estudar em O Livro dos Espíritos, Escolha das Provas. Questão 258. No estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? O próprio espírito escolhe o tipo de provas que ele vai viver aqui na vida. É ele que faz o seu próprio planejamento. Questão 258A. Não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada acontece sem a permissão divina, mesmo porque foi Deus que regulamentou todas as leis que regem o universo. Mas Deus deixa ao espírito, por conta do seu livre-arbítrio, ele deixa ao espírito planejar a sua existência futura, porque aí ele passa a ser responsável tanto pelo fracasso quanto pelo sucesso. Mas como Deus é todo misericórdia, todo bondade, ele permite ao espírito sempre recomeçar quando fale naquilo que pediu como provas. Dessa forma, Deus deixa, portanto, ao nosso encargo, mas não nos desampara através de sua bondade. Questão 259. Se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não. Não se pode dizer que os mínimos acontecimentos de nossas vidas estavam previstos, mesmo porque existe a nossa possibilidade de escolha aqui, a nossa possibilidade de competência em cima daquilo que estamos fazendo. Os espíritos benfeitores nos explicam que as grandes provas, ou seja, os grandes acontecimentos que impactam objetivamente no nosso progresso, esses sim são planejados. Mas é fácil a gente compreender. Se tivermos que bater um prego nessa mesa, por exemplo, e nós não capricharmos, não prestarmos atenção, nós haveremos de martelar o próprio dedo, e isso não estava escrito no nosso planejamento reencarnatório. É preciso pensar muito bem naquilo que a gente faz, porque nem sempre está planejado aquilo que está acontecendo. Trata-se tão somente de um comportamento nosso. Questão 260. Como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? É necessário que o espírito seja enviado no campo de prova que ele precisa passar. Justamente por conta da sua condição, ele tem necessidade de passar um tempo de vida aqui na Terra no meio de malfeitores. E aí vai depender dele as escolhas, evidentemente, através do seu livre-arbítrio. Questão 260A. Se não houvesse gente de má vida na Terra, o espírito não poderia encontrar nela o meio necessário a certas provas? E deveríamos lamentar isso, dizem os benfeitores. É o que acontece nos mundos superiores. Ou seja, enquanto houver homens maus na Terra, eles terão que reencarnar junto para que possam, com isso, vencer as suas tendências menos felizes. Questão 261. O espírito, nas provas que deve sofrer para chegar à perfeição, terá de experimentar todos os gêneros de tentações? Deverá passar por todas as circunstâncias que possam provocar-lhe o orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade, etc.? Certamente que não. O caminho é sempre escolhido pelo espírito e existirá sempre a possibilidade do espírito transpor as suas provas e também as suas expiações. Nós podemos pedir diversas condições aqui na Terra e poderemos sempre, de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa educação espiritual, vencer as tendências menos felizes e, por isso, vencer as provas mais difíceis. Questão 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela sua escolha? Deus, entre aspas, escolhe por ele, ou seja, Deus traça um caminho de acordo com as suas possibilidades de entendimento. É como nós fazemos, dizem os benfeitores espirituais em resposta, com as nossas crianças aqui na Terra. Nós as vamos encaminhando até que elas possam, na condição de adulto ou de discernimento pleno, fazer por si mesmas. Questão 262A. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre exclusivamente da sua vontade, ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação?
Deus sabe esperar e Ele não precipita a expiação. No entanto, Ele vai conduzindo, vamos dizer assim, as nossas vidas e os nossos modos de ser e de se desenvolver de acordo com as necessidades dos nossos espíritos. Deus é Pai e o Pai educa seus filhos, sempre, claro, em função da perfeição divina, sempre de acordo com o critério de justiça e bondade. Questão 263. O espírito faz a escolha imediatamente após a morte? Não, porque os espíritos inferiores acreditam na eternidade das penas, o que é um castigo para eles. A escolha, portanto, é quando eles estão numa condição de mais consciência espiritual. Questão 264. O que orienta o espírito na escolha das provas? A escolha das provas, ensinam os benfeitores, tem a ver com as nossas necessidades evolutivas, de acordo com as nossas possibilidades e, claro, olhando para o passado, a gente enxerga também aquilo que nós fizemos de errado e por isso a gente elenca determinadas expiações no sentido de devolver, de corrigir ou de sentir aquilo que fizemos acontecer na vida alheia. Dessa forma, o espírito não é penalizado, ele se penaliza, vamos dizer assim, para que ele possa se educar rumo ao desenvolvimento pleno. Questão 265. Se alguns dos espíritos escolhem o contato com o vício como prova, há os que o escolhem por simpatia e pelo desejo de viver no meio adequado aos seus gostos, ou para poder entregar-se livremente às suas inclinações materiais? Sim, por certo, dizem os espíritos, ou seja, no mundo espiritual, o nosso senso moral também fala mais alto na escolha das provas. Consequentemente, o espírito pode pedir para reencarnar num meio vicioso para que ele possa dar sequência à sua viciação. E aí nós poderíamos questionar, nós outros aqui, por que Deus permite e os benfeitores espirituais permitem? É justamente para que ele possa se saciar e mais cedo se cansar e querer mudar de vida. Questão 266. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Para os encarnados, sim. Para os desencarnados, não. Quando nós estamos no mundo dos espíritos, explicam os benfeitores, toda a ilusão que a matéria propicia a nós outros cessa e a gente passa a enxergar as coisas como elas realmente são. Questão 267. O espírito poderia fazer a sua escolha durante a vida corporal? O desejo do espírito pode ter influência, mas sempre será na condição espiritual que ele definirá o tipo de vida que ele vai ter na existência seguinte. Questão 267A. Muitas pessoas desejam grandezas e riquezas, mas não o será, por certo como expiação nem como prova. Se a matéria propicia o gosto, o espírito pode pedir como uma provação ou também, claro, como uma expiação. Questão 268. Até que chegue ao estado de perfeita pureza, o espírito tem que passar constantemente por provas? Sim, mas elas não são como nós a entendemos. À medida em que o espírito se depura, as provas também se diferenciam das anteriores. É uma questão de progresso. Questão 269. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolher? O espírito tanto pode escolher uma que esteja acima de suas forças, quanto escolher uma que nada lhe acrescenta. Quando retorna, porém, ao mundo dos espíritos, ele vê o resultado e começa a planejar uma nova existência para recuperar o tempo perdido. Questão 270. Ao que se devem as vocações de certas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira em vez de outra? É sempre uma questão de livre-arbítrio. Se nós meditássemos, se nós pensássemos profundamente e orássemos sobre tudo, ensinam os espíritos na codificação, nós haveríamos de escolher sempre aquilo que está planejado por nós mesmos para essa existência. Consequentemente, à medida em que a gente pula de galho em galho, vamos dizer assim, como se diz popularmente, nós haveremos de correr mais riscos de errar nas nossas escolhas aqui na Terra. Questão 271. Quando o espírito estuda na erraticidade as condições em que poderá progredir, como julga poder fazê-lo se nascer entre canibais? Não são os espíritos avançados que nascem entre os canibais. Entre os canibais nascem aqueles que estão correlacionados com eles. É uma questão de harmonia. Questão 272.
Os espíritos procedentes de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado como os canibais poderiam nascer entre os povos civilizados? Sim, existem tais espíritos e evidentemente eles vão causar um transtorno entre nós, mas será um problema também da educação que a sociedade deverá impor a esse espírito, é o que nós temos aprendido em doutrina espírita. Questão 273. Um homem pertencente a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar-se numa raça selvagem? Sim, isso pode acontecer em missão quando um espírito já avançado reencarna entre os atrasados em relação a ele para justamente fazê-los progredir. Mas haverá espíritos também, por uma questão de expiação, em determinada circunstância de sua condição espiritual, que ele terá que reencarnar entre os mais atrasados justamente para perceber e corrigir aquilo que ele precisa perceber e corrigir. Pensemos nisso.